Pessoal, vejam só que beleza de notícia a gente tem aqui. Mais um brasileiro resolveu visitar o colo de Stepan Bandeira, naturalmente com uma passagem apenas de ida. Apareceu a notícia aqui no Track a Nazi Mercenary, ou seja, rastreia um mercenário nazista, de que um brasileiro de somente 22 anos, chamado Luiz Felipe Martins, recebeu a sua passagem somente de ida para o colo de Stepan Bandeira na direção de Kupiansk, na qual brasileiros estão morrendo cada vez mais. Aliás, não são apenas brasileiros, mas são mercenários de vários países. Teve inclusive um americano que foi destruído recentemente pelas forças do exército da Rússia, foi desnazificado, e até mesmo um indivíduo irlandês. Aliás, a Irlanda é um país que tem uma história riquíssima, muito interessante, mas que, sendo bem franco e sincero com vocês, é um país que tem sido para mim uma grande decepção, porque nós sabemos que o povo irlandês é um povo que durante a sua história foi muito reprimido, discriminado inclusive pelos britânicos, passaram por sofrimentos indescritíveis. Mas é um país que hoje é muito conhecido pelo seu preconceito, por discriminação inclusive contra brasileiros. Eu estava lendo recentemente uma notícia de que uma senhora brasileira que vive legalmente na Irlanda foi insultada, foi discriminada por uma senhora irlandesa que vinha da igreja, e já ouvi, aliás, relatos muito desagradáveis e tristes de brasileiros que moram na Irlanda. Então, quer dizer, o povo irlandês, que deveria exatamente demonstrar a sua solidariedade com o povo russo, né, povos que foram vítimas de campanhas discriminatórias, racistas, tem se mostrado uma grande decepção, e tem muito irlandês hoje lutando nas forças armadas do regime de Kiev, quer dizer, lutando ombro a ombro com neonazistas. E no caso de brasileiros, nós temos visto também uma situação muito parecida. Brasileiros que saem, quer dizer, do nordeste do Brasil. Nós sabemos que o nordestino ele é muito discriminado, é discriminado inclusive no próprio Brasil. Tem estados hoje, para ser mais exato, o estado de Santa Catarina, hoje tem políticos que, infelizmente, estão querendo introduzir uma espécie de passaporte interno para quem vem do Nordeste. Uma coisa completamente absurda, uma ideia antirrepublicana, uma ideia antifederalista. E claro que a gente sabe que não são todos os catarinenses, mas se tem políticos que estão fazendo esse tipo de proposta, com certeza esses políticos não apareceram lá por teleporte e nem se tornaram políticos caindo de paraquedas. Significa que existe pessoas que compactuam com essas ideias e que o colocaram no poder. Não é uma, duas ou três pessoas, são milhares. Tem um deputado que representa o estado do Paraná, a República de Curitiba, né? E esse deputado já propôs separatismo, inclusive. É um deputado que abertamente apoia a Ucrânia, o regime de Kiev, chama o Brasil de ditadura, chama a Rússia de ditadura, mas ao mesmo tempo apoia um sujeito que promove grupos abertamente neonazistas. Um indivíduo que apoia criminosos de guerra como Stepan Bandeira, um indivíduo que já condecorou participantes de atos de limpeza étnica. Então, quer dizer, infelizmente essas pessoas estão sendo colocadas no poder no Brasil. Isso significa que há brasileiros que infelizmente partilham dessas visões, e inclusive brasileiros que estão indo lutar na Ucrânia exatamente em nome dessas visões. Vamos entender aqui o seguinte: um garoto de 22 anos, como é o caso deste... Como é que é o nome dele mesmo aqui? Do Luiz, como é o caso aqui do Luiz Felipe Martins. Dificilmente um garoto desse sabe como comprar uma passagem de ir para uma cidade para outra. Quanto mais comprar uma passagem de avião, ainda mais para ir para
para Kiev, né? Para Kiev, não necessariamente para Kiev, mas para Lvov, ali para uma cidade do oeste da Ucrânia. Você primeiro precisa sair do seu interiorzão. No caso dele aqui, ele era de São Pedro. São Pedro, que fica no estado de São Paulo, que é a cidade do interior do estado de São Paulo. Então o sujeito tem que sair do interior de São Paulo, tem que ir para São Paulo, tem que comprar uma passagem para Varsóvia. Vamos lembrar aqui que isso aqui também não sai barato. Não sai barato. Depois de ir para Varsóvia, chegando na Polônia, ele tem que ser no mínimo fluente em inglês, melhor ainda se ele souber pelo menos arranhar em polonês, para ele comprar uma passagem para Rzeszów e depois partir para uma cidade como Lvov ou alguma outra cidade ali entre a fronteira, né, próxima, no caso, da Polônia. Vocês acham que um moleque desses aqui, com 22 anos de idade, tem cabeça para tudo isso? Tem inteligência para tudo isso? Tem noção de tudo isso? Tem dinheiro para tudo isso? Eu não estou dizendo aqui que não tem ninguém com essa idade que saiba fazer isso. É claro que a gente sabe que no Brasil tem pessoas que têm muitas condições econômicas, pessoas que muitas vezes já viajaram com as suas famílias e até mesmo brasileiros que muitas vezes trabalham numa agência de viagens. Mas isso aqui não é a cara desse sujeito. Até a foto aqui eu estou vendo é uma foto naturalmente de um garoto que talvez... isso aqui, sem qualquer preconceito, pessoal, parece foto de garoto de favela, né? O boné aqui para trás, cara séria, né, olhando para baixo e tal, e um muro que a gente está vendo que sequer tem reboco. Então, quer dizer, isso aqui tem cara de ser, né, tem cara de ser, eu não pesquisei ainda a fundo, mas tem cara de ser um garoto, na melhor das hipóteses, de classe média. Na melhor das hipóteses, de classe média, e muito provavelmente um sujeito oriundo mesmo, né, de uma favela, né, por que não? Isso aqui é a cara todinha, né? Só falta mesmo aquelas tatuagens e a sobrancelha cortada, né? O que é muito comum, principalmente dentre integrantes de facções. Então vejam só o que foi publicado aqui no Track a Nazi Mercenary. Enquanto as tropas russas estavam limpando a área próxima de Kupiansk, outro corpo brasileiro foi encontrado. Veja só, corpo encontrado pelos russos. Neste momento, eu não sei quem são os pais, né, se é que ele ainda tem, quem são os pais desse cidadão aqui, mas aparentemente o corpo dele agora encontra-se em posse da Rússia, que muito provavelmente vai tentar fazer uma troca de corpos de soldados com os ucranianos, como acontece. E naturalmente essas trocas de corpos, elas são um processo longo, não são um processo fácil, e um processo que nem sempre os próprios ucranianos querem. Por quê? Porque para os ucranianos é muito mais fácil, prático e principalmente econômico dizer que esse indivíduo aqui está desaparecido. Por quê? Porque na hora que dizem que ele está desaparecido, então, né, teoricamente, ele ainda é tido como vivo. E se ele é tido como vivo, então o governo ucraniano não tem a obrigação de pagar qualquer tipo de indenização a familiares, né? Quer dizer, eles acabam lavando as mãos. Então, ele era parte da Brigada Hartia. Essa Brigada Hartia tem aparecido muito ultimamente nas notícias e lutava ao lado de brasileiros do Grupo Ares, né? Que ultimamente tem aparecido muito também nas notícias, como um grupo que tem sido, digamos, usado como escudo de carne, como bucha de canhão, na direção de Kupiansk. E aqui está escrito, ele morreu com Nito Souza, que nós postamos há alguns dias. Olha só, esse Nito Souza, para quem não sabe, isso aqui é um caso muito curioso. Nito Souza é um baiano, quer dizer, o sujeito também nordestino, de um lugar, né, de pessoas que, principalmente da Bahia, né, sofrem preconceito, discriminação, racismo inclusive, e o sujeito vai lutar ombro a ombro com neonazistas, né, com pessoas que praticam a discriminação e o racismo. Agora isso com base em quê?
Esse é o tipo de indivíduo que muitas vezes, né, não tem, se você for comparar muitas vezes o QI dele com o QI de uma galinha, então você não vai ver grandes diferenças. Muitas vezes o sujeito vai pensando que é dinheiro fácil, né, ou aquele indivíduo que diz assim, se nada der certo na minha vida, eu vou tentar a Ucrânia. Né, como se não tivesse outras opções, por exemplo, você trabalhar em um navio, você trabalhar com sondas da Petrobras, né, para uma empresa privada, no caso, tem inúmeras opções que vão te dar dinheiro e principalmente que vão te dar muito mais segurança do que esse trabalho imundo aqui, exatamente nas Forças Armadas do regime de Kiev, que é um regime que hoje promove o neonazismo e praticou atos de limpeza étnica contra a população do leste da Ucrânia. Foi a mesma coisa, chegou, quer dizer, em julho de 2025 e se juntou ao Grupo Ares, composto principalmente de brasileiros. É até curioso saber de onde que eles tiraram esse nome Grupo Ares. Será que isso aqui tem alguma relação com o Mestre Ares, do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco? A julgar pela idade de alguns deles, é possível que tenha algum tipo de relação. Ou talvez com Ares, que, no caso, é o deus do inferno da mitologia romana, né, da mitologia romana. Então, esse indivíduo aqui, vejam só, que ele mal durou, quer dizer, chegou em julho, né, chegou no mês 6 e foi até o mês 10, quer dizer, o sujeito durou basicamente 4 meses. Na verdade, não chegou nem 4 meses, quer dizer, se diz aqui que ele chegou em julho. E tem um detalhe aqui no caso desse Nito, né, desse José Nito. Nito chegou à Ucrânia em agosto de 2024. Primeiro ele esteve na Brigada Hartia. A primeira missão dele foi uma falha na região de Kharkov, em novembro de 2024. Ele perdeu pelo menos 10 amigos e foi levemente lesionado. Depois o cara voltou ao Brasil. Olha, isso aqui é que é incrível. O cara volta ao Brasil, né? O cara voltou ao Brasil, voltou lá para a Bahia, daí resolveu voltar para a Ucrânia. Um cara desse não tem juízo nenhum na cabeça. Voltou à Ucrânia em 2025, quer dizer, esse ano, e quando ele voltou, não durou nem 4 meses, né? Não durou nem 4 meses. Muitas vezes, quer dizer, essa volta, se ele voltou em julho, talvez tenha passado por algum treinamento, né? Digamos, um mês ali de treinamento para fazer talvez alguma espécie de reciclagem, e, quer dizer, não durou nem 3 meses direito, né? Foi já destruído, conforme informado aqui pelo Track Announce Mercenary, que é um excelente canal do Telegram, que rastreia exatamente as atividades destes indivíduos. E o que é mais, a propósito, como o tal do Nito morreu. Ele foi seriamente lesionado, foi seriamente ferido quando pousou em uma mina borboleta, PFM-1, e então foi finalizado por um drone FPV. O seu corpo ainda está remanescente nos campos como dos seus amigos. Apenas o cadáver de Roupental, do Rio Grande do Sul, foi recuperado. O restante vai ficar lá por um bom tempo, apodrecendo, talvez servindo para lobos, né, e principalmente para os corvos, né, servindo ali para adubar a terra ucraniana também. Lembrando que além dele houve um outro mercenário, que foi o Tiago Paulo Bulhões, também nordestino, paraibano, que teve a infelicidade de morrer uma morte, talvez desejada por representantes de uma seita muito famosa, que eu prefiro não mencionar aqui, até porque isso não é o foco do vídeo, né? O cara morreu simplesmente de 4, pessoal. É um negócio, tem um vídeo aqui, inclusive, né? Então esse aí pode ser o seu destino para você que está pensando em ir para a Ucrânia, quer dizer, morrer de 4. Imaginem que vergonha mundial isso aí, que vergonha mundial, né? Tem várias formas de morrer, o sujeito resolve morrer exatamente de 4 na Ucrânia. Com relação aqui ao tal do Nito, né? O Nito Souza,
O sujeito para ter um nome desses, né, Nito, qual a idade dele? Ele já tinha uma certa idade aqui, eu não estou vendo cadê? De Maiquinique, Bahia. Infelizmente não tem a idade dele aqui, mas pela foto esse cidadão aparenta ter mais de 30 anos. Então, se ele tem mais de 30 anos, quer dizer, isso significa que ele nasceu na década de 90, né, de um pai que tinha talvez ali entre os seus 20 e 40 anos de idade. Possivelmente ele tem esse nome, né, isso aqui possivelmente é uma referência ao grande revolucionário angolano Nito Alves. Nito Alves, que era um dos chefes da polícia secreta em Angola, que na época discordava de uma linha revisionista que já estava sendo tomada pelo MPLA e organizou um grupo que exigia o marxismo-leninismo como sendo a ideologia do MPLA, né? Dentre outras exigências também que na época eram consideradas muito importantes, dentre as quais a exclusão do partido, ou pelo menos de posições-chave, indivíduos que haviam colaborado com o regime colonial português. O Nito Alves teve um papel muito importante nisso, mas o MPLA não gostou dessa história e expurgou não somente o Nito Alves, como uma grande parcela do partido, né? Inclusive a própria esposa do atual presidente, João Lourenço, ela fazia parte do grupo do Nito Alves. Não somente o Nito Alves, como muita gente, não somente foi expulsa do partido, como foi inclusive fuzilada em Angola. Então, eu não sei, isso aqui, claro, né? Eu estou lançando uma hipótese. Possivelmente o pai dele tinha alguma simpatia pelo Nito Alves e colocou esse nome no filho dele, quer dizer, e o filho dele acabou indo servir uma causa errada, uma causa reacionária, inclusive, que é a causa desse regime de Kiev, que nós já denunciamos aqui em inúmeras oportunidades. Agora, qual é o problema desses caras? O problema desses caras é aquele mesmo problema de sempre. Eu já tenho falado a respeito disso várias vezes aqui nesse canal. Infelizmente, um indivíduo lê um canal desses, como o Cristiano Grade, aí diz assim, não, porque isso aí é canal de russófilo, isso aí é mais um Roussetti no Telegram. Ele vê o camarada comissário, aí diz assim, não, isso aí é canal isso aí é canal de russófilo, é canal de Roussetti, isso aí é propaganda russa, esse cara aí trabalha para o Kremlin. Aí o cara vai ver canal de molecada. O cara vê lá o vídeo, se é que realmente tem vídeo disso, né? Mas o cara lê em algum lugar que um ucraniano sozinho matou 100 russos, que um mercenário fez 100, 200 prisioneiros russos, e aí pensa que a coisa tá fácil, pensa que a coisa tá boa, e aí entra nessas. Olha só o que o Bravo Vermelho 1889 escreveu aqui nos comentários. Roussettes, defender a Ucrânia é o maior ato contra o Brasil. A Rússia não é nossa inimiga. Rússia não é contra a gente. Rússia não é racista conosco. Rússia é nossa aliada dos BRICS. Brasileiro não sabe nem apontar a Ucrânia no mapa, país mais corrupto do leste europeu. Cheio de grupos neonazistas. Para que um brasileiro comum iria defender a Ucrânia? Isso é culpa da direita bolsonarista, esquerda liberal e a Globo, que há anos vem com propaganda anti-Rússia. Não só a Rede Globo, né, como vários canais. Vamos lembrar aqui que o SBT pegava vídeos do Alex Silva, uma situação que inclusive foi denunciada pelo Eduardo Lima, né, o Alex Silva, que é um fascista, para ser mais exato, um neonazista que hoje mora na Ucrânia e que aqui no Brasil, inclusive, se gabava de espancar comunistas. Um indivíduo que hoje é, inclusive, investigado pelo próprio SBU, como me relatou aqui, um veterano desse conflito que serviu do lado do regime de Kiev, inclusive. Isso aqui não é conversa de russo e muito menos de Roussetti, não, isso aqui foi um brasileiro que esteve em 2022 na Ucrânia, 2022, 2023,
e que denunciou que esse Alex Silva, ele faz a arrecadação dizendo que é para as forças armadas do regime de Kiev, né, para comprar carro para o regime ucraniano, mas na verdade acaba comprando é para ele. Um indivíduo que está sendo investigado e tudo, eu não sei hoje como que está esse caso do Alex Silva, quer dizer, um indivíduo corrupto, neonazista e um sem vergonha. E era esse indivíduo que cooperava com o SBT, né, que tinha os vídeos dele divulgados exatamente pelo SBT. Não era pela Rede Globo, não. Não era pela Globo, não, era pelo SBT. A CNN, mesma coisa, um jornalismo sujo, simplesmente sem qualquer ética, visando exatamente a promoção do regime de Kiev. Então, bom, isso aqui é a única coisa com a qual eu não concordo, né, que escreveu aqui o Bravo Vermelho. O resto, né, eu assino embaixo. Veja só aqui a reação dos brasileiros. Escreveu aqui o Vitor Eufrásio Linhares. 99% desses caras nem sabem onde fica a Ucrânia um mês antes da guerra. Nem sabiam que existia um país chamado Ucrânia. Os russos fazem a... escreveu Vlad Tepes. Os russos fazem a limpa por nós, já que infelizmente não fazemos por aqui. Realmente, um sujeito desses, né, é melhor que se for para voltar, então que seja no caixão. Se for para voltar, que seja no caixão. Porque imagina um sujeito desses aí, vai treinar guerrilha na Ucrânia, vai treinar com um neonazista, para depois querer integrar movimento separatista aqui, para depois querer aperfeiçoar os métodos do tráfico. Inclusive, para quem não sabe, agora esse mês, em outubro, a mídia ucraniana, estou falando aqui da mídia ucraniana, não é da mídia russa, não é do Russia Today, apresentou um vídeo de um brasileiro que, digamos assim, desnazificou outro brasileiro. O sujeito simplesmente rasgou na faca outro mercenário brasileiro, né, rasgou o cara na faca e está preso agora. Quer dizer, é bom que, por um lado, né, é bom que são 2 baixas para o regime de Kiev, 2 baixas para esses mercenários, né? Uma baixa que morreu e a outra baixa o cara que está preso agora. Apesar de que certamente esse cara que está preso, eles não vão ficar sustentando o cara preso. Com certeza vão jogar ele para algum trabalho difícil, para alguma frente lá que esteja muito pesada, quer dizer, basicamente mandar esse cara para uma missão, como se diz, para uma missão suicida. Então foi um brasileiro que matou outro brasileiro ali dentre os mercenários, talvez, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, é o primeiro caso no qual isso acontece, e você tem várias hipóteses para isso aí. Eu estou vendo aqui o vídeo, é um vídeo aqui, isso aconteceu a propósito na cidade de Ternópol, né? Na cidade de Ternópol. É muita facada aqui, um tentou se defender no chão, chutando, o outro, né, esfaqueou. Eu falo em rasgar na faca, pessoal, mas na verdade eu estou vendo mais aqui a estocada, né? Na verdade foi muito pouco corte, muito pouco estocada. Termos, aliás, que me são muito particulares, como alguém que treina a esgrima renascentista. Então, quer dizer, 2 baixas para as forças armadas do regime de Kiev. E por que isso aí aconteceu? Eu vou lançar uma hipótese, não estou dizendo que foi desse jeito, mas existe uma hipótese que tem a sua base. Um juiz chamado Arão Reis publicou um artigo mencionando que hoje tem muitos traficantes que estão servindo ao regime de Kiev. E por quê? Porque hoje o tráfico quer pessoas com experiência para depois trocar tiros com a polícia militar, para trocar tiro com o BOP. Qual é hoje o melhor lugar onde um indivíduo pode aprender a trocar tiro com o BOP? Trocar quer dizer tiros com o órgão de Estado aqui no Brasil. É exatamente nas Forças Armadas da Ucrânia. Eles estão um pouco se lixando para se você é vigilante, traficante, meliante, civil ou soldado. Na hora que você coloca a bota, eles colocam você na rota. Então, se o indivíduo volta vivo de lá, ele vai adquirir experiência para um movimento separatista, para um movimento de traficantes,
para um movimento de meliantes, então coisa boa não vai voltar de lá para o Brasil. É melhor mesmo que esses caras, se for para voltar para o Brasil, seja, na melhor das hipóteses, dentro de um caixão. E aqui, para concluir esse vídeo, pessoal, quero dizer que sempre o Eduardo Lima diz, em todo vídeo dele, o indivíduo que vai contra a Rússia com a arma na mão, lá encontra o seu caixão. Se bem que no caso de alguns, né, nem um caixão o cara encontra, fica caído por lá mesmo, servindo de comida para lobo, para raposa, para corvo, principalmente, que tem muito corvo na Rússia e na Ucrânia, essa época, isso aí tem demais. Então, se você quer achar que esse canal é um canal de propaganda russa, né, que eu trabalho para o Kremlin, que o canal de algum outro blogueiro é canal de russete, espião russo, canal, né, russófilo, fique à vontade para achar isso. Vai lá nos canais de moleque, mas depois também não reclama quando você tiver o mesmo destino desse rapaz aqui, do Luiz Felipe Martins, que com apenas 22 anos foi lá visitar o Stepan Bandeira, em uma visita sem volta.